7h31, bom dia para você, mas olha só que importante isso. A má alimentação da criança em desenvolvimento, do adolescente, essa má alimentação, ela pode provocar doenças que vão dificultando o desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental, traz problemas mais graves para a vida adulta, é uma coisa muito séria. Por ainda estar em desenvolvimento, principalmente o organismo da criança, do adolescente, esse organismo ele é mais suscetível a alterações e a alimentação é principal. A alimentação é a forma para potencializar o crescimento saudável, o aprendizado. E a nossa Daniele Ferreira foi a um dos shoppings da capital, Joel, para conversar com a garotada sobre isso. Será que a garotada se alimenta bem no shopping, hein? Hein, Dani? Balança aí, ó. Já foi comprovado cientificamente que o que comemos determina a qualidade de vida que teremos. O estilo de vida moderno levou a sociedade a ter necessidade de refeições rápidas e práticas. Com as facilidades tecnológicas, houve também uma alteração nos hábitos de vida e no comportamento alimentar de todas as pessoas, independente da idade. E as crianças, por estarem em desenvolvimento, estão mais suscetíveis a problemas como a obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial e o colesterol. E os pequenos já sabem falar bem sobre isso. Aliás, sabem falar o que preferem comer. Eu como salada, fruta, arroz, feijão e tudo. Mas está tomando refrigerante? Sim. Eu como batatinha frita. E suco ou refrigerante? Suco de uva. Você prefere isso? Mas você toma refrigerante? Não. Essa mudança nos costumes alimentares tem repercutido no estado nutricional das crianças e dos adolescentes. Mas, segundo esse grupo aqui, eles não comem tanta besteira assim. E eu já estou aqui no meio desses adolescentes para saber um pouquinho como é que funciona, né, essa alimentação deles durante a semana também. Começando por você, como é que é? De tarde eu como o que todo brasileiro come, feijão e arroz, carne. E de tarde, quando eu tô com um pouquinho mais de fome, eu como uma frutinha. E de noite eu como cuscuz ou pão com uma coisa. Quando sai com os amigos? Aí eu como besteirinha aqui no shopping. Besteirinha qual? Um sanduichinho ali. Deixa eu começar com você. E você? Durante o almoço eu como arroz, feijão, geralmente coloco alguma salada, algum tomate, um vinagrete. Durante a tarde eu priorizo mais fruta. Realmente nos dias da semana eu não sou de comer muito, até porque na correria não dá tempo. Mas à tarde, normalmente eu como o que todo brasileiro come, como o Luiz falou, como arroz, feijão, carne, normalmente salada. E à tarde eu como ou biscoito ou fruta, mas normalmente é mais biscoito porque eu preciso de uma coisa mais prática também. E à noite é cuscuz ou inhame normalmente. Bom, a minha alimentação é mais baseada em carne, mas assim, varia mais ou menos de pratos em pratos. Tem vezes que eu como algum prato comum, um prato italiano que é talharinha carbonara, tem bife a cavalo que é um prato francês, mas assim... Tem que ter carne. Mas a parte da minha alimentação é nisso. Pois é, e eu estava aqui comentando com a doutora Camila Andrade, eu venho de uma família muito honrada e extremamente pobre. Eu fui conhecer refrigerante, não vou falar aqui o nome, mas foi num Natal, quando eu tinha 7 anos de idade. Você viu aí a importância da alimentação em todos os estágios da vida, mas principalmente na infância. A gente segue falando exatamente sobre esse tema aqui no estúdio do BG Manhã dessa segunda-feira com a cardiopediatra doutora Camila Andrade. Já estava gostando demais em conversar com ela fora do ar e agora no ar. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Doutora, aquilo que eu te contava a respeito da minha geração. A minha geração, ela não foi exposta a isso. Eu não vou falar de outras lojas também de sanduíches que não existiam. Refrigerante, como eu te contei, era uma coisa dificílima e caríssima. Então nós não nos expusemos. E essa garotada tem culpa disso ou de quem é a culpa? Da má alimentação? Na verdade, a culpa bem não é da criança, né? A culpa é tanto da nossa atualidade, né? Hoje que a gente tem uma política de fast food, de muita propaganda na TV e a exposição da criança tanto mais à TV, né? Smartphone, tablet, internet, que isso também influencia muito. E também família, né? Tudo na alimentação da criança é de controle familiar, né? Do pai, da mãe, de quem cuida dessa criança. E isso tudo traz más consequências, aliás,
péssimas consequências para as crianças, doutora, atualmente? Sim, sim. Atualmente, na verdade, hoje em dia, antes a gente tinha níveis altos de desnutrição no país, né? Hoje em dia é o contrário, a gente tem altos níveis de sobrepeso, de obesidade, né? Daquele aumento do índice de massa corpórea, né? Que a gente chama. E, na verdade, essa obesidade e sobrepeso traz com ela doenças por trás, né? Um aumento da glicemia, da resistência ao hormônio que a gente tem no organismo, insulina. O aumento do peso também aumenta o risco do colesterol, né, aumentar no sangue, que é a gordura que corre no sangue, que é o que a gente chama de dislipidemia, né? E tantos outros transtornos que podem acontecer. Por exemplo, essas doenças graves, tomando como exemplo a obesidade, a criança fica sob risco, corre risco até, por exemplo, de AVC. As pessoas acham que AVC só ocorre em pessoas adultas, infarto, por exemplo, só em pessoas adultas, problemas do coração, não, só gente adulta que tem isso. Não, não, só gente adulta não. Hoje em dia nós temos crianças, sim, com aumento do colesterol no sangue, né? Que tanto o colesterol total, que tem o LDL, o HDL, o aumento do triglicérides. E essas crianças obesas, principalmente adolescentes, né? Já tem casos mesmo de crianças que têm placas de gordura nas artérias, nas veias. Pois é, e isso é o que leva, né, a um infarto, a um derrame, né, que é aquele acidente vascular cerebral. Então, existe sim um risco na criança. Claro que é menor do que no adulto, que já tem uma exposição mais prolongada a essa alimentação errada. Mas a gente não pode descartar os casos em crianças. A anemia, por exemplo, doutora, eu, quando era jovem, criança, faz tempo, eu comia algo que eu amo hoje, sempre gostei, que era bife de fígado, anemia. Aí minha mãe falava, não, você precisa comer um bife de fígado acebolado, delicioso, um feijão maravilhoso. Sim, e a gente comia muita verdura, muito legume, porque por falta de opção até, porque nós não tínhamos um cardápio tão variado como esse. Isso causa consequências também, a falta desses alimentos, doutora? Sim, sim, causa sim, porque na verdade o fígado, né, é rico em ferro. Uma delícia. Uma delícia, eu gosto também. O feijão, né, aquelas leguminosas, as verduras, aqueles de cor escura, né, aquele verde escuro, eles são ricos em ferro e realmente antes a gente se alimentava melhor, né? Hoje em dia a gente tem comidas mais rápidas, que tem menos esses fatores, né, esse ferro na sua composição. E aí, realmente, o risco aumenta de ter uma anemia. E o diabetes, como acontece? Aliás, esses fast foods não existiam. Quando eu como hoje, sabe o que eu observo também, doutor? Algo interessante, pelo menos para mim. Eu como um sanduíche desse tamanho, raramente, depois de meia hora eu estou com fome. É um negócio, para mim, é horroroso. Além de me fazer mal tremendamente, é a coisa mais rara do mundo. Mas eu observo isso, não alimenta absolutamente nada e você gasta uma fortuna às vezes. Exatamente. Mas com relação a diabetes, como fica isso, doutora? Então, só um adendo, né? Na verdade, você falou, né? Você come um sanduíche enorme e fica logo, assim, você se sacia logo, mas depois logo você está com fome, com né? fome em meia hora. Exatamente, é porque esses alimentos, eles têm na sua composição carboidratos simples, né? Por exemplo, o pão, o macarrão, o arroz são carboidratos simples, que eles aumentam a taxa de glicemia rápida no sangue. Satisfação. Satisfaz rápido, mas logo, logo ele é consumido. Então, logo, logo a pessoa está com fome, aí quer comer mais, aí aquilo ali vai se acumulando no organismo, né? E aí o diabetes, né? O diabetes na criança, o mais comum é que seja o tipo 1, que é aquele que já é um defeito que a criança já tem na produção de insulina, né? Mas a gente tem casos também de diabetes tipo 2, por um aumento da glicemia, por uma má alimentação, né, que aumenta a resistência à insulina e tem todas as alterações hormonais que acontecem e pode ter, sim, um aumento da glicemia no sangue, levando ao diabetes tipo 2 na criança, né? Principalmente adolescente. É mais raro? Mas pode acontecer. E com relação ao colesterol alto nas crianças? Então, o colesterol alto na criança, ele tem acontecido, né? Ele tem duas partículas, né? A partícula que a gente chama de fração boa, que é o HDL, que é o responsável por remover essa gordura em excesso dos vasos, e o LDL, que a gente chama de fração ruim. Sim. Por que é ruim? Porque ela em excesso, ela se deposita nos vasos, mas tem que ter um nível basal, né, de gordura no sangue, porque a gordura ela faz parte da produção celular, de composição de vitaminas, de hormônios, então ele tem que estar presente, mas nos níveis adequados. Então, hoje em dia, a gente dosa, né, faz a dosagem no sangue do colesterol nas crianças a partir de 9 a 10 anos, normalmente. E a partir daí todos os anos, né? Porque realmente a gente tem índices aumentados desse colesterol. Né, exatamente. E a hipertensão, o que tem causado a hipertensão?
hipertensão nessa garotada atualmente? Então, a hipertensão, né, além da alimentação exagerada, né, de sódio, né, o sal aumentado, todos esses alimentos que a gente falou tem muito sal na sua composição. Ah, e outra coisa, salgadinho. Né? Salgadinho, exatamente. O que criança come de salgadinho? Também, por outro lado, biscoito. Biscoito, tudo que é fácil, né? Tudo que é fácil, tudo rapidinho. Que é fácil, rápido, exatamente. Comeu, e daqui a pouquinho está com fome de novo. Está com fome de Come de novo. Come de novo, exatamente. Então, esse aumento de sódio na alimentação pode aumentar a pressão arterial nas crianças e também, muitas vezes, estresse, né? Tem crianças que a gente vê hoje em dia, adolescentes principalmente, que têm picos de estresse com hipertensão. Que pena, doutora. Que pena, porque é o que eu falo, a gente não teve, eu não sabia o que era estresse. Não é que estou contando para ela que eu fui conhecer televisão aos 7 anos de idade, andava na rua o tempo todo sem parar. E, doutora, como é que a gente muda esse quadro? Eu observo também as crianças muito condicionadas, elas são muito cobradas, é perfeição, é uma estética, é um padrão de beleza. Isso aqui que eu já falei para vocês, que é algo maravilhoso, que pode ser o seu senhor, o seu escravo. Quem manda sou eu ou ele manda em mim. Então a gente precisa parar, precisa mudar de alguma forma essa rotina das crianças que está algo impressionante, é muito ruim, né? Sim, sim. Então essa forma de interação não recreativa que a gente chama, que é celular, né, smartphone, tablet, internet, TV, hoje em dia a gente tem que limitar nas crianças, né? Se preconiza de no máximo 2 horas por dia de uso no geral, né, juntando tudo, né, e a gente sabe que as crianças fazem muito mais do que isso, né, e mudança de estilo de vida, né, atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes na semana e a alimentação também. Eu acho também, o que você acha, doutora, com relação aos pais, para a gente encerrar? O exemplo dos pais, né? Sim, os pais nos falando, eu gosto muito de historinha, eu sou um storyteller por profissão. O meu pai, eu tinha por volta de 10 anos de idade, a minha mãe ofereceu para a gente couve-flor, eu olhei assim e disse para minha mãe que eu não queria. Aí o meu pai falou, não, você vai experimentar pelo menos, mas de uma outra maneira, gaúcho, brabo pra caramba, militar, você vai experimentar. Quando eu experimentei, eu gostei, sou grato até hoje por essa atitude dele. Eu acho que está nos faltando, a gente é muito amiguinho. É muito amiguinho dos filhos e às vezes a gente falta a disciplina, a mostrar para ele, tanto na questão dos exercícios quanto na mesa. Diversifica, experimenta, pode ser bom. Sim, exatamente. E quando a gente faz, né, o plano terapêutico da criança, né, o plano alimentar, de alteração de estilo de vida, né, a família tem que participar. Então, não, tem que fazer atividade física, todo mundo tem que fazer. Tem que mudar. Por exemplo, eu tenho um filho, eu vou comer um hambúrguer na frente dele e não vou deixar ele comer, isso não existe, né? Então, todo mundo tem que se ajudar. Certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição e a mensagem aos pais. Seja exemplo. Não adianta nada a gente falar, essa exposição maravilhosa da doutora e tal, mas se você não age, se você não muda, aí... Não adianta. Não adianta nada. Não doutora, adianta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia para você, uma boa semana. Obrigado.